Meu nome é Abimael Correia do Nascimento Filho. Estou como médico em São Gabriel da Palha há 30 anos. Sou membro da Igreja Batista Memorial e também seu diácono. Estive dentro da maçonaria durante quase 19 anos e estou hoje trazendo aqui o meu testemunho. Por que deixei a maçonaria e por que Deus me deu o ministério de fazer comparações entre o servo de Jesus Cristo e a maçonaria. Espero que esta obra possa abençoar sua vida e que você possa se enriquecer de dados como servo de Jesus Cristo para aquilatar qual seja a verdadeira intenção da maçonaria em todo o mundo. O título da nossa palestra é O Servo de Jesus Cristo e a Maçonaria. A maçonaria foi organizada no dia 24 de junho de 1717. A primeira loja organizada como potência foi a Grande Loja, isso em Londres. Em 1773 foi organizada na França o Grande Oriente. Como se deu essa organização? E para isso nós temos que identificar a origem atual da maçonaria. A maçonaria moderna ou especulativa teve seu início numa festa de São João, o dia mais sagrado dos Cavaleiros Templários, numa uisqueria, Goose and Gridon Taverna, quando 4 lojas se ajuntaram sobre a liderança dos reverendos John Desaguliers e James Anderson, ambos pastores presbiterianos. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que muitos entram na maçonaria, mas poucos, muito poucos, estudam e se aprofundam na maçonaria. A maioria está ali por status. É elegante, é chique, é um status, principalmente no interior, vestir um terno preto e ser reconhecido pela população como membro maçom. Outros entram dentro da loja à busca de proteção. E eles acham que podem ter essa proteção dentro da loja maçônica. Outros buscam a loja por curiosidade. Eles entram e logo saem, porque não encontram nada, não veem nada, não enxergam nada. Logo saem. Um grupo busca a loja por conhecimento. Esse desenvolve, cresce, chega aos mais altos graus e se aprofunda nos conhecimentos. Filosoficamente, a maçonaria hoje está centrada no ocultismo e satanismo. Por isso nós precisamos entender o que é ocultismo. Mas quando nós partimos para a definição de satanismo, aí então fica mais claro e mais popular para entender. Quando nós nos referimos ao satanismo, nós então estamos diretamente lidando
com Satã, que é um dos nomes de Lúcifer. Hoje, a maçonaria enriqueceu-se muito com o livro de Alberto Pike. Este homem fez um divisor de águas entre a maçonaria antes de Alberto Pike e a maçonaria depois de Alberto Pike. O seu livro é considerado a Bíblia da maçonaria. E logo na sua capa, nós vemos que há uma expressão interessante. Deus meum jus é uma expressão em latim que quer dizer o seguinte: Deus tem o seu direito de ser Deus, enquanto eu também tenho o meu direito de ser Deus. Este é um sentido. O outro sentido é que qualquer satanista ou ocultista que fizer no meio de muita gente essa colocação, Deus meum jus, ele vai então ser identificado como satanista. Na verdade, esse livro, que se pensava ser uma peça da história, na verdade ele está muito ativo e continua ativo. Veja o que falou o chefe da maçonaria escocesa, que é uma das maçonarias mais fortes do mundo. Em 1989, ele disse: o ponto mais alto dos nossos ensinos é Moral e Dogma, o livro de Alberto Pike, a Bíblia da maçonaria. E esse livro já estava, na época, escrito há 100 anos. A maçonaria, na verdade, ela não está sozinha. Ela tem coadjuvantes. O primeiro grupo que se uniu à maçonaria foi o grupo das sociedades secretas e algumas altamente satânicas. Então, o primeiro foram os Iluminados, depois os Rosa Cruz, depois a sociedade secreta chamada Thule, a qual pertenceu a Adolfo Hitler, que também era maçom. Caveira e Ossos, que existe nos Estados Unidos. Telema, que é uma sociedade secreta altamente satânica. Alvorada Dourada. Antroposofia, teosofia, logosofia, eubiose, etc. Helena Petrovna Blavatsky. Essa mulher foi uma das fundadoras da Nova Era. Ela era orientadora espiritual de Adolf Hitler e ela criou a sociedade secreta chamada Teosofia. Ela também, e perto dela outro grande expoente, Rudolf Steiner, foi outro que criou na Alemanha a sociedade chamada Antroposofia. É bom a gente entender logo de início que a maçonaria ela tem duas grandes divisões. Uma divisão é a chamada divisão visível. Por que visível? Porque é essa que todo mundo conhece. Presta ajuda, é solidária, socorre o necessitado, faz filantropia em todo o mundo. Enfim, há um companheirismo muito grande dentro da loja, até chega a impressionar em algumas lojas pela camaradagem e pelo apoio que existe entre um irmão e outro. E isso atrai, isso chama para junto de si muitos jovens senhores e
os leva lá para dentro. Isso aí nós não vamos citar, mesmo porque todo mundo já conhece. O que nós estamos muito preocupados e temos estudado durante esses anos todos, primeiros quase 19 anos que passamos lá dentro, e depois o restante fazendo um total de quase 28 anos de estudo, é exatamente o lado invisível da maçonaria, aquele que só se conhece através de muito estudo, de conhecimento de livros secretos e de muita pesquisa para conhecer a verdadeira intenção da maçonaria em todo o mundo. Esse homem, Manly Perhal, é um dos maiores expoentes dentro da maçonaria. Ele é dono de 100 obras maçônicas. Durante o período de vida dele, de 1901 a 1990, ele viveu no satanismo. E foi ele quem fez essa divisão entre visível e invisível. Primeira coisa que nós vamos começar a citar, e de agora em diante vamos falar apenas do lado invisível da maçonaria. E nada melhor do que pegar logo o nome mais respeitado e mais importante da maçonaria, que é Alberto Pike. Esse homem foi chamado o Platão da franco-maçonaria. A primeira coisa que nós encontramos em seu livro, e que vai na citação, é o seguinte: temos que mentir para que o irmão se aprofunde nos conhecimentos. Aí então será descoberta a verdade. Logo nós vemos que, de início, a maçonaria parte de mentiras que nós vamos ver a seguir. Este homem também disse o seguinte: toda loja maçônica é um templo religioso e suas instruções são instruções religiosas. Logo daí cai por terra a história de dizer, como muitas vezes eu ouvi e repeti para os outros, que maçonaria não é religião. Ora, o maior nome de toda a história está dizendo que é religião. Uma outra coisa que nos choca logo de saída é a segunda afirmativa de Alberto Pike. Afirmamos aos cristãos que Jesus de Nazaré não foi nada mais que um homem. Sua história é história com é a falsa personificação de uma lenda. Logo de saída, quando a gente estuda o livro de Alberto Pike chamado Moral e Dogma e encontra essa verdade, ela nos coloca em xeque, porque como um servo de Jesus Cristo vai coabitar com essa expressão? Outra coisa séria, Jesus Cristo não é o único, diz Alberto Pike, e Jesus diz que ele é o único, e aí está a citação em 1 João 1,3. Outra expressão de Alberto Pike é que Deus não é um ser absoluto. Isso também está totalmente errado para o cristão, porque lá em Isaías nós encontramos essa expressão, Deus se colocando como único e absoluto sobre toda a terra. Deus habita em toda a matéria. Alberto Pike concorda com essa expressão, embora ela venha dos ensinos hinduístas. Ele concorda plenamente e pregou isso no seu livro. A vida
eterna é obtida pelas obras. Essa expressão é espírita. O homem chega ao céu pelas obras. Isso anula totalmente o sacrifício que Jesus fez na cruz. Ora, como o servo de Jesus Cristo pode ser maçom? É bom lembrar que essas expressões estão no lado invisível e em livros ocultos, que não estão ao alcance de todos. Uma outra coisa que nos choca, nos chama a atenção, é que a maçonaria se prende às civilizações antigas, e uma das principais é o Egito. Lá no Egito, tanto Osíris quanto Ísis são deuses e deusas importantes para a maçonaria. E aqui, a deusa Ísis aí está. E uma coisa logo nos chama a atenção, que na sua mão esquerda está uma cruz com um arco na sua parte superior, e aquilo ali é símbolo de perversão sexual. Os Illuminati é uma organização secreta ocultista, fundada em 1776 na Baviera, na Alemanha, por Adam von Schaupt, no dia 1º de maio. Essa organização tem como símbolo a mão aberta espalmada, que é o sinal dos Illuminati. Aí está Adam von Schaupt. Ele foi o fundador da Fraternidade Branca dos Illuminati. Adam von Schaupt fundou os mestres dos Illuminati com base na ordem jesuíta, a sociedade secreta. Tinha planos definidos para derrubar todas as instituições civis, religiosas e os governos, implantando a nova ordem. Na Baviera, onde foram organizados os Illuminati, até hoje há uma reunião mensal sob o domínio, sob os auspícios da maçonaria egípcia, e nessa reunião mensal de traçar planos para conquistar o mundo, estão os 9 desconhecidos, os 7, e eles dizem que no meio deles está o Gadu, que nós já vimos que não é Deus, é apenas Lúcifer. No Brasil, nós temos representantes também do Illuminati. E uma ocasião, na época de eleição, nós fomos surpreendidos com a mão aberta, mostrando que poderia, para nós brasileiros, ter mais emprego, saúde, segurança, agricultura e educação. Na verdade, o nosso ex-presidente estava passando um sinal para o seu grupo de Illuminati. E a prova está aqui. O maior repórter investigativo do mundo, Greg Palast, vira ao avesso tramóias e conspirações que levam ao saque globalizado, com ênfase nas privatizações das estatais brasileiras. O livro está todo aí para quem quiser ler, provando mais uma vez que os Illuminati têm planos definidos para o mundo. Aí estão das 7 partes, eu separei 6 para deixar uma para o final, porque ela é bastante interessante. O primeiro plano dos Illuminati é a abolição da monarquia
e governos constituídos. O segundo plano seria a abolição da propriedade privada, abolição da herança, abolição do patriotismo, abolição da família, do casamento e de toda moralidade. Novamente nós estamos diante de perversão sexual. E instituição da educação comunal das crianças. O que quer dizer isso? Uma administração pública. A criança seria ensinada pelo Estado. E, finalmente, a abolição de todas as religiões. Vejam bem que os maçons estão com planos definidos, realizando esses planos, quer queiram, quer não queiram, os governos e os países do mundo. Olha só, a maçonaria e os Illuminati criaram o comunismo como oposto direto à tese. A tese seria os Estados Unidos, a antítese seria agora a Rússia, para que a teoria de Hegel pudesse ter prosseguimento. Então nós entendemos o seguinte: país rico, poderoso na época, já estava despontando como um dos primeiros países do mundo. Na época da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos era a tese. A antítese passaria a ser a Rússia. Nós ficamos cerca de 40 anos sobressaltados com a possibilidade de Rússia ou Estados Unidos formarem uma guerra atômica, onde as nossas chances de vida seriam quase zero. Na verdade, aquela Guerra Fria não era nada mais, nada menos para ser criada a síntese, resultado da tese e da antítese. A síntese é a própria nova ordem mundial. A Estátua da Liberdade, presente dos maçons franceses, Illuminati, aos maçons americanos Illuminati, na verdade, ela é uma cópia de Semíramis, lá na Babilônia, e Ísis, no Egito. É puro satanismo. E a prova está naquela tocha. Aquela tocha simboliza a derrota de Jesus Cristo na batalha do Armagedon. A Estátua da Liberdade está esperando a batalha do Armagedon para subjugar Jesus Cristo. É isso que eles pensam. E é interessante também que uma das maiores editoras maçônicas se chama Die Toche Press, a Tocha, ou editora. O que se pretende ainda nessa nova ordem mundial? A Terceira Guerra Mundial. Lembre-se, o plano é de 3 guerras. Nós tivemos 2, falta uma. Essa guerra será entre judaísmo e islamismo. Mas essa guerra também está prevista em Obadias, em Joel e também em Daniel. Nessa guerra vai haver um grande caos, porque ela será eminentemente nuclear. E olha o que diz o grau 33, o diploma do grau 33. Lá está escrito Ordo ab Chao, que quer dizer ordem a partir do caos. Entendeu agora por que essa guerra vai destruir tudo para que a maçonaria faça agora para frente do jeito que eles querem? E aí está um símbolo, está lá Deus meu que jus. Esse símbolo do grau 33, que é simbolicamente o pássaro fênix, continua marcando presença na vida maçônica.
Esse símbolo, agora esmiuçado, volto a dizer, pássaro fênix, chama atenção para um detalhe: I pluribus unum, 13 letras. 13 é número cabalístico. Quer dizer o quê? Lá na guerra, terceira guerra, vai haver um caos tão grande que a partir de muitas nações só vai haver uma. Isso está guardado desde 1776. 2 guerras, eles conseguiram o seu intento perfeitamente e surpreendentemente. Mais poderosa do mundo. Do outro lado, nós temos a nação mais rica do mundo. Nesse cálice, que é o cálice mais famoso da terra, João Paulo II, no ano de 2000, oferece vinho ao presidente sentado na cadeira que é dele. Isso indicando que ambos são maçons e Illuminati. Naquele dia, Bush, embora metodista, pede que americanos obedeçam ao Papa. Isso porque os metodistas também estão no ecumenismo. Algumas sociedades que estão ligadas à nova ordem, Unesco, Unicef, UNIDO, UNTAC, UNCED, UNTAR, GATT, BIRD, FMI, FAO, OMS, Organização Mundial da Saúde, OIT, UIT, CAO, IAEA e a Força de Paz. Todas essas estão ligadas à nova ordem mundial. É bom que nós saibamos que apenas 95% de todo mundo são maçons de manobra, são massas de manobra. Apenas 5% estudam. Uma outra linha em que a nova ordem mundial já está atuando ativamente no mundo, principalmente na Europa, é o biochip que está sendo implantado nas pessoas e também nos animais, nas crianças e tudo. Primeira coisa, se eles tivessem lido a Bíblia em Apocalipse 3,16, eles não teriam gastado $1,5 milhão de dólares para saber que teria que ficar no dorso da mão direita ou na fronte, porque a Bíblia já diz, Jesus Cristo já disse isso há 2000 anos atrás. Olha só, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres ou escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Apocalipse 13:16. Nessa reunião participou um cientista famoso chamado Carl Sanders. Esse cientista, após 17 reuniões com a nova ordem mundial, alguém mostrou a ele a Bíblia e o que Jesus estava dizendo na palavra dele. Ele se converteu e hoje ele está lá nos Estados Unidos pregando contra essa nova ordem mundial. Graças a Deus, Deus o alcançou. Mas o biochip está sendo implantado a passos largos, inclusive também no Brasil. Mostrei 6, deixei um para agora. Olha o objetivo final da nova ordem mundial: calar e matar 80% da população mundial. Através da terceira e grande última guerra, não vai sobrar muita coisa. Restariam apenas 20% dessas pessoas. E eles estão trabalhando através das guerras, da fome,
do homossexualismo que vem aumentando assustadoramente, do aborto, da pílula do dia seguinte, do tráfico de tecidos, enfim, todos esses e mais alguns estando a serviço da nova ordem mundial para alcançar o seu objetivo, que é calar e matar 80% da população mundial. Na verdade, o presidente dos Estados Unidos na época, John Kennedy, relutou muito para assinar a ordem de instalação da nova ordem mundial. Essa ordem ficou famosa como o número 11.490. Ele acabou assinando. 2 dias depois ele morreu assassinado em Dallas. E quem matou John Kennedy foram os Illuminati, porque ele era um arquivo vivo, ele não podia mais viver. Como é que nós sabemos de tudo isso? Olha como Deus é maravilhoso. Um Illuminati chamado Doc Marx estava andando por uma calçada e ouviu o canto de uma igreja de Jesus Cristo que estava em culto. Ele era grau 33, Illuminati, maçom, satanista, ele era tudo isso, mas ele entrou. Ao entrar, o Senhor Jesus entrou nele, e quando ele saiu de lá, ele já era ex-maçom, ex-grau 33, ex-satanista, ex-Illuminati, embora muito rico, muito rico. Um dos homens mais ricos da América. Esse homem escreveu um livro, Secrets of the Illuminati, nos mostrando o que são os Illuminati. Graças a ele, em 2001, eu posso hoje te dar essa palestra, mostrar a você quem é a maçonaria. Ela não está parada, ela está prosseguindo no seu intento. Mas agora, você que está lá dentro, poderá definir sua posição, porque agora você sabe, e todas as coisas que eu vos disse são a mais pura verdade, são fruto de 27 anos de estudo, a serviço seu, porque a minha vida já perdeu valor. A minha vida, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Não seja ímpio, meu irmão. Investigue, procure saber se eu estou falando a verdade. Existem livros, sites, publicações. Hoje, a informática tem informações mais variadas possíveis. E o irmão investigue, não concorde com a palavra maldita que Deus escreveu no livro de Salmos. O ímpio não investiga, todas as suas cogitações são: não há Deus. Não faça isso, meu irmão, investigue, procure saber se esse simples servo de Jesus Cristo está falando a verdade. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eu tenho encontrado irmãos em Cristo que usam palavras de baixo calão quando se referem a mim. Será que eu sou seu inimigo porque coloquei toda a minha vida em risco para tirar você das trevas para a maravilhosa luz de Cristo? Será, meu irmão, que em arriscar a minha vida e abençoar a sua, eu mereço ser seu inimigo? Mesmo assim eu te amo,
porque Deus ama o maçom e eu também amo. Abdiquei de tudo como médico para revelar ao mundo o que é a maçonaria, revelar aos meus irmãos o que é a maçonaria, sem se importar com as consequências, porque eu sei que o meu Redentor vive. Pense nisso, meu irmão.